Isso aí, família, vamos para cima! Hoje a gente vai falar aí sobre intercedendo por uma vida tranquila e pacífica, tá bom? Isso é um chamado na sua essência para a transformação de cidades, é isso aí. Nós devemos orar pela paz no lugar aonde Deus nos plantou. Nós precisamos orar pelas nossas cidades. A conquista de cidade, ela não é uma conquista bélica, mas sim um posicionamento espiritual que vai transformar as regiões. E você é convidado, né? Isso aí, convocado na sua essência, para ser parte dessas mudanças. E como fazer isso, né? Num mundo que é tão frenético, né? É tanta informação, nós somos bombardeados o tempo todo, está tudo muito veloz, está tudo acontecendo. Como nós vamos realizar isso? Existe sim uma primícia e é a oração. É difícil entender porque tudo vem com tanta velocidade nos atropelando e nós somos chamados para parar um pouquinho, tirar toda essa distração que nos cerca para ouvir as verdades dos céus e então trazer à existência as coisas que não existem, conectar aquilo que está nos céus já liberado para nós e mudar a realidade nas nossas cidades. Então a primícia aqui que eu quero já te ensinar é sobre um mandamento. É isso aí. Nós temos um mandato bíblico para a transformação de cidades. E esse mandato ele está totalmente ligado à intercessão. Os intercessores eles escrevem a história. Nós podemos ver aqui, vou citar dois textos para vocês. Um é Jeremias 29, o versículo 7, que diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela. Olha só que texto lindo. Orem ao Senhor em favor da cidade. Exatamente o que nós estamos falando aqui. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vou parar por aqui, só para você entender. A prosperidade de uma cidade está intrinsecamente ligada às nossas orações. Orem para que o Senhor abençoe essa terra. Que texto lindo, poderoso. E você faz parte dessa jornada, dessa verdade. Tem um segundo texto que eu quero ler aqui. Você vai encontrar ele. Agora a gente vai lá para Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Aqui, ó. 2. O verso 1 e o verso 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Uau! Então a gente está falando aqui de dois aspectos, né? Em Jeremias sobre orar pela prosperidade da terra e aqui em Timóteo falando para orar justamente pelos homens de autoridade, pelo governo da cidade. Se você se unir à intercessão, ao trabalho da intercessão, nessas duas esferas, você vai entrar num novo nível também de influência para justamente trazer o quê? Tranquilidade e paz, ou seja, para que os nossos dias sejam tranquilos aqui. Porque no mundo tereis aflições, mas Deus nos colocou aqui não para sermos influenciados por essa realidade de dor, mas para transformar essas realidades no seu reino. Ou seja, nós vamos trazer a verdade, a justiça, a paz desse reino eterno que jamais terá fim. E nós fazemos isso por meio da oração. A realidade é que se dois de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa da qual pedirem, dos céus, o Pai, ele vai responder, ele vai fazer. Deus ele está procurando pessoas dispostas
a interceder, a se colocar ali na brecha diante de circunstâncias, de realidades que os olhos veem, para então trazer uma nova atmosfera segundo o coração de Deus, aquilo que está sendo anunciado eternamente na sua presença. E é sobre isso, sobre orar pelo favor de Deus sobre uma cidade, né, na qual nós habitamos, orar pela prosperidade e também os nossos líderes, apresentar a vida deles, apresentar os governantes. Né? Essa é a essência para se construir o quê? Um ecossistema de paz, né? Paz na terra. E glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens. Cristo, ele trouxe essa realidade e nós somos justamente essa dobradiça da história, ou seja, aqueles que abrem espaço para essa verdade entrar. E a segunda coisa que eu quero tratar aqui, se a primeira é sobre um mandato bíblico para interceder, a segunda é como interceder pela sua cidade. Então eu quero trabalhar um pouquinho aqui já a prática disso, né? Porque a gente precisa explorar, né, não somente aqui o texto, a verdade, o impacto que isso tem, mas também como nós vamos aplicar, né? É ouvir a mensagem, mas nos tornarmos praticantes dela. E aí a primícia, a primeira coisa aqui, antes de iniciar a sua intercessão por uma cidade, o que é essencial? É essencial preparar o coração. É essencial. Isso envolve 3 coisas: humildade, arrependimento e consagração. Nós precisamos ter humildade, precisamos reconhecer os nossos erros, nos arrepender e então entrar num outro nível de separação, consagração. Ou seja, parar de fazer do nosso jeito para fazer do jeito de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Deus vai realizar essa obra de transformação, não de uma forma convencional, não é simplesmente modelando a sociedade, não, é sermos moldados por Deus. Essa é a essência. Deus, ele nos colocou sim aqui na terra com um bom propósito, e o bom propósito dele é nos relacionarmos com ele. Então não é simplesmente fazer as coisas acontecerem, é justamente permitir que ele te toque de forma única, poderosa. Nós podemos ver ali o Salmo 51, nós vamos ver uma belíssima oração de Davi. Salmo 51, vou ler somente o verso 10, tá bom? Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha só que coisa linda, né? Pedir para Deus purificar o nosso coração é uma oração que precisa ser ouvida. Então, antes de você se colocar para interceder em favor de uma cidade, mudar realidades, permita que Deus comece a intervir na sua vida. Então, busque intencionalmente, ou seja, ser humilde, ou seja, se humilhar diante de Deus. Davi aqui no contexto, diante dos erros dele, ele se humilhou, ou seja, ele se prostrou com jejum, com oração, ele abriu o coração para Deus. Então nós precisamos dessa humildade de reconhecer os nossos erros, trazer o arrependimento e então prosseguir com uma vida de profunda consagração. Se você trouxer essas 3 coisas para a sua vida, você vai potencializar a sua santa vocação. Ou seja, no momento em que você se colocar para interceder, ou seja, se colocar diante de uma circunstância e o reino de Deus dos céus ele vai ouvir. Porque mãos limpas e um coração puro, esses vão subir o monte do Senhor, esses vão ver a sua face, e é a partir desse lugar que nós vamos interceder. Você precisa ir até onde? Né? Nós devemos orar até que todo nível de preocupação seja transformado, sabe em quê? Confiança. Ore então até que as suas fraquezas se tornem rígidas, ou seja, se tornem confiança em Deus. Não a sua força, mas o poder dele atuando em nós. Beleza? Essa é a primícia.
Depois nós precisamos ir para um outro nível, já bem prático aqui, que é o quê? Investigar e compreender o que as necessidades específicas da cidade, porque cada cidade tem uma realidade. Existe um nível ali de operação espiritual, cada cidade uma realidade, né? Isso se deve por conta do quê? Das ações, dos atos dos homens, né? Porque o sangue ele começa a clamar da terra. Então, em cada cidade, uma realidade. Você precisa começar a investigar, então, né? Ore por discernimento. Começa por aí. Comece a clamar por discernimento, para você identificar quais são as áreas de dor, quais são as áreas de injustiça que tem acontecido ali, áreas aí de pobreza, violência ou até outras questões, né, que você pode vir aí a requerer a presença de Deus. Deus muda essa situação. Então busca primeiro investigar, compreender, busque o discernimento espiritual em cada uma dessas histórias, tá bom? Porque isso vai trabalhar, abrir caminho para que você possa interceder, não segundo o seu coração, suas intenções, mas segundo o reino de Deus, segundo a vontade dele, segundo os planos eternos de Deus. E a primícia é essa, um coração puro, e agora você olhar para a cidade com sinceridade, né? Você pode pegar aqui o texto de Neemias, vamos lá, Neemias capítulo 1, verso 4 a 6. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecados. Olha isso. Um homem, ele olhou a dor do seu povo, da sua cidade, e então ele intercedeu. Ele caiu em lágrimas, pranto, jejum, oração, para que Deus respondesse a causa não da sua vida simplesmente, mas de todos os habitantes. Nós pecamos contra ti. Ali tem vários fatores, né? O lamento, o jejum, a oração. Existe também aqui o fator da confissão de pecados, tá bom? Então é você dar uma investigada, entende o que tem acontecido na cidade, para que você clame a Deus a partir dessas realidades, ou seja, a transformação, a mudança, né? Você tem que fazer esse câmbio, o que está atuando, né? E o arrependimento, para que Deus comece a atuar com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Baseado nas informações coletadas, então a gente pode seguir desenvolvendo então que orações específicas. Isso aí, ore de forma específica. Agora você precisa de estratégia para justamente atender as necessidades locais da sua cidade. O que você vai usar? A palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Você precisa de declarações bíblicas. Por quê? Porque a verdade liberta. A santidade, ela é gerada justamente por meio da operação da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então você precisa agora usar a palavra de Deus como um instrumento, isso mesmo, a ferramenta para a operação da cidade. Percebeu que está atuando, discerniu, comece agora a buscar respostas em Deus, naquilo que Ele já disse por meio da sua palavra. A gente pode se lembrar do texto de Filipenses 4, vou ler aqui o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus. Olha que coisa linda aqui. A paz de Deus, ela vai nos guardar em meio a tudo que está acontecendo. A declaração de fé, a declaração da palavra vai começar a trocar a atmosfera da cidade. E depois a gente prossegue como? Organizando os nossos grupos de intercessão, porque a partir do discernimento nós devemos promover mais ambientes, ou seja, mais pontos na cidade aonde se clama, onde se levanta aí mãos santas para interceder, tá bom? A oração, ela deve ser feita justamente numa atmosfera de unidade. Essa unidade é poderosa em Deus para trazer o que? As coisas que não existem a virem a existir. Eu citei aqui o texto de Mateus 18, 19 e 20, né? É só trazendo, resgatar aí a memória. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa da qual pedirem, do céu, o Pai, Ele vai fazer. O que é aqui? A unidade é o acesso ao coração de Deus. E isso vai trazer as mudanças que a gente precisa. Então, comece a estabelecer aí as reuniões de oração. É uma bênção orar na sua casa, você deve orar na sua casa, você deve orar pela sua cidade, mas você também precisa se unir a outras pessoas em intercessão. Então, existem momentos coletivos onde nós precisamos clamar pela mudança, tá bom? Então, você está vindo trabalhando no discernimento, né? Tá se arrependendo, buscando com jejum, com oração, com pranto, mas agora também criando outros ambientes para intercessão em favor das nossas cidades, beleza? Após isso, né, o último passo prático que eu quero trazer aqui é que após realizar tudo isso, você começa agora a agir de acordo com a vontade de Deus. Então nós oramos pela transformação, nós precisamos agora aprender a ouvir o que Deus está trazendo de apontamento, a anotar essas coisas, entendeu? Por isso que é um apontamento, você precisa saber qual é a direção. E agora nós vamos tomar atitudes que são coerentes. É nesse momento que o intercessor, né, você tem que coletar as informações e levar para a liderança. É isso aí. Você leva para os apóstolos, você leva para que seja tomado direções. Isso vai determinar palavras que vão ser anunciadas, pode ser num púlpito, pode ser justamente uma direção, né? Seja uma conversa informal, mas se nós pegarmos as informações que estamos recebendo dos céus e lidar com elas com maturidade, né? Não como, não, é porque eu ouvi. Não é sobre isso, né? Lembra lá, o primeiro passo é humildade, é você saber que você é uma pequena peça nesse todo e Deus está movendo uma grande engrenagem para transformar a terra. E Ele conta assim com as nossas orações, súplicas, intercessões, ações de graças, mas também com a nossa atitude. O que vamos fazer depois de interceder e ouvir respostas de Deus? É aberto ao serviço e às ações que vão contribuir para a transformação da nossa cidade. Se a gente pegar aqui o texto de Tiago capítulo 2, o verso 26, diz assim, Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, depois de ter gerado tudo isso em oração, é necessário agora que o corpo se mova para executar. Nós precisamos clamar pela transformação das cidades, mas também precisamos nos mover para consolidar toda essa santa vocação. Tá bom? Então, interceder pelas nossas cidades não é apenas uma prática espiritual, é uma responsabilidade social. É isso aí. Deus envolveu todo mundo quando lá em Gênesis ele fala assim que ele criou, né, o homem e a mulher, a sua imagem, ele falou: sejam férteis e multipliquem, subjuguem a terra, ou seja, cuida dessas coisas. Se está tudo um caos, né, é nosso dever agora trazer ordem. Começa com nossa humildade, de reconhecer que erramos, começa ali justamente com o nosso arrependimento, com a nossa consagração
e agora com a nossa dedicação à intercessão e à ação. Ação. Você precisa se mover para ver o reino de Deus chegando aqui na terra. Eu te abençoo, que você seja corajoso a avançar em tudo aquilo que Deus te chamou para realizar. Deus te abençoe.